já me prendi a quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar. A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te Olá, boa noite. A paz seja convosco. Amém? Hoje estamos aqui, mais um culto do Espírito Santo, onde podemos falar um pouco mais da presença de Deus, um pouco mais da sua palavra, e assim compartilharmos as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós. Eu convido você agora, que nos acompanha, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Nós vamos ler uma palavra aqui, e Deus irá falar conosco através dessa palavra. Enquanto você procura, eu gostaria de orar por aqueles que estão aqui nos acompanhando e também aqueles que vão assistir depois dessa live que vai ficar guardada aí. Você compartilha com aqueles que você conhece, a sua família, os seus amigos. Mas vamos orar para que Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Aonde você está agora, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja conosco, amado e querido Espírito Santo. Fala conosco, fala através da minha presença, da minha vida, para que os nossos irmãos sejam alcançados. Fala comigo, Senhor, meu Pai querido. Usa-me como um canal de bênção, como um instrumento em Tuas mãos. E que Teu nome seja engrandecido, que eu diminua e que o Senhor apareça. Pai, realiza os milagres, as curas, maravilhas. E assim, Senhor, meu Pai, abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e desde já agradeço por tudo. Amém? Vamos ler a palavra? Palavra que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim: Jesus apazigua uma tempestade. 22 começa dizendo: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Aqui Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar
com vocês nessa noite a respeito das turbulências, das coisas que acontecem no dia a dia das nossas vidas. A cada um de nós temos o nosso dia a dia diferenciado, né? Cada um tem a sua casa, a sua família, o seu trabalho, outros estudam, outros estão fazendo faculdades, cursos, e a nossa movimentação é diferenciada um do outro. Mas todos nós temos o dia bom e às vezes aparece aquele dia que nós preferimos que ele nem tivesse acontecido, né? Vamos dizer, o dia mau, ou um dia da provação, ou até mesmo um dia de luta, ou até mesmo de desavenças ou perturbações que acontecem, né? É normal isso acontecer. Mas eu gostaria de dizer para você que há um Deus nos céus, que Ele cuida de cada um de nós, e Ele tem total controle sobre tudo e sobre todos, até mesmo os ventos, as águas, tudo está diante ao seu controle, diante aos seus olhos, e Ele pode fazer todas as coisas. Então hoje eu quero falar com você que está passando por uma dificuldade e está a ponto de querer desistir, está com medo daquilo que você está passando, e dizer que existe um Deus que Ele pode cuidar da sua vida. Aqui estavam os discípulos juntamente com Jesus, homens que andaram com o Mestre, homens que tiveram uma escola de teologia e de aprendizado grandiosamente, homens que passaram num período que talvez não, nunca mais volte. Eles viram o próprio Cristo na terra, eles andaram com Ele, eles aprenderam, sentaram à mesa junto com o nosso Cristo, Senhor Jesus. Ali estavam homens experientes na navegação. E Jesus, no capítulo 8, vai dizer que Ele estava ensinando, passando em várias cidades, de um lugar para o outro, de uma cidade a outra, ensinando, falando das parábolas, ensinando sobre o reino dos céus. Mas chegou uma hora que Ele precisava passar de um lado para o outro do lago. E Ele diz para os seus discípulos, entrando no barco de um deles, Ele diz, vamos passar para o outro lado. Jesus estava confiante, Ele tinha certeza que Ele ia passar de um lado do lago para o outro lado. E Ele diz, vamos, dá uma ordem para os seus discípulos entrarem no barco também. Só que Jesus, como Ele já tinha passado de vários lugares, em várias cidades, Ele estava cansado, Ele precisava descansar. Seu corpo físico precisava de um sono, de uma noite, de um bom descanso. E Ele diz, eu vou deitar, vou dormir um pouco. E esperando que logo depois, quando Ele chegasse do outro lado do lago, eles pudessem acordar. Mas no meio ali da situação, no meio da navegação, eles começam então a ter uma turbulência. O vento começa a soprar diferente, começa a ter uma força diferente. As águas começam a se agitar e a água começa a entrar por dentro do barco a ponto de querer afundar a navegação. Aqueles que já estavam ali, Pedro, Tiago, João e os demais discípulos que eram experientes na navegação, começaram a olhar a situação e começaram a dizer, vai afundar, nós precisamos tirar essa água de dentro do barco, porque se ele encher, nós vamos todos afundar. E nós estamos agora no meio do percurso. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação que nós determinamos algo, planejamos algo e de repente no meio da situação algo acontece que nós não estamos esperando. E de repente, naquela situação, nós pensamos, será que eu devo prosseguir? Será que eu devo parar? Será que eu devo voltar atrás? Talvez isso tenha passado na mente dos discípulos, como muitas vezes passa pela nossa mente também, em certas ocasiões, em certas circunstâncias. Mas Jesus, Ele tinha dado uma ordem. E quando Ele dá uma ordem, Ele tem a certeza que aquela ordem, aquela palavra que Ele deu vai acontecer. Por isso que Ele foi descansar. Ele tinha certeza daquilo que Ele estava fazendo, o propósito que Ele tinha aqui na terra, e Ele sabia que enquanto Ele não cumprisse o seu propósito, aquilo que Ele veio fazer aqui na terra, nada podia impedir a vida dele aqui. Nem mesmo Satanás, nem mesmo o inferno, nem mesmo as circunstâncias, nada e nem ninguém podia impedir, a não ser ele mesmo falar para o Deus Pai, Pai, eu não quero mais cumprir o propósito, e sair fora do propósito. Mas ele tinha algo dentro do seu coração, que era cumprir aquilo que ele tinha determinado. Então na sua vida, na minha vida, quando Deus dá uma palavra, tenha certeza que isso vai acontecer. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele profetizou, aquilo que Ele falou que vai acontecer,
de uma forma ou de outra, vai acontecer. Amém? Eu gostaria que você refletisse nessa mensagem. Eu gostaria agora que você pensasse um pouquinho aí aquilo que você está passando. Você venha trazer na sua mente a situação que você está passando. Algo impossível que você está dizendo, acho que nem Deus consegue fazer isso. Eu gostaria que você colocasse agora diante de Deus. Nessa pregação na qual nós estamos falando aqui, traga para o seu coração agora a situação que você está passando. Aquilo que você acha que é impossível para Deus. Talvez seja impossível para um médico, talvez seja impossível para um advogado, para um juiz. Talvez seja impossível para nós, aqui na terra. Mas para Deus nada é impossível. Eu gostaria que você refletisse agora nisso. Eu vou dar 1 minuto para você. Nós vamos ouvir uma canção e você vai refletir sobre isso agora. Nós já voltamos em nome do Senhor Jesus enquanto você reflete aquilo que você está passando agora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Amém? Você refletiu, você trouxe à sua memória aquilo que você acha que é impossível, que Deus não pode resolver. Agora comece a olhar para essa dificuldade do tamanho que ela é e comece a diminuir ela. Comece a olhar para esse Deus a qual você serve. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração, parece que Deus não está ouvindo o seu clamor. Parece que quanto mais você fala, parece que Deus não responde. É como os discípulos estavam aqui, o barco enchendo de água, a situação apertando. Eles estavam desesperados, sem saber o que fazer, sem saber a situação, como eles iam conduzir. Mas de repente eles lembraram que Jesus estava ali. E eles lembravam que Jesus já tinha feito milagres, maravilhas. Eles já tinham ouvido a palavra. A fé, ainda que fosse pequena, estava dentro do coração deles. Mas eles não sabiam o que fazer. E de repente eles pediram para Jesus acordar. E falaram para ele: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Nós vamos morrer, nós vamos perecer no meio desse mar, desse lago. As ondas estão grandes, o vento está soprando, nós vamos tombar o barco. E de repente Jesus, ele se levanta, ele olha para a situação e a primeira coisa que ele olha, e ele diz: levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Jesus deu uma ordem à natureza e diz: aquieta-te. Quando Jesus diz para o vento e as águas se aquietarem, as águas começaram a ficar calmas, as ondas abaixaram, o vento começou a soprar agora uma brisa, que já não era mais para tornar e trazer pânico, mas era agora para trazer uma noite tranquila, para que eles pudessem atravessar do outro lado do lago e chegar no destino a qual Jesus tinha falado que eles iriam chegar. Mas Jesus chama a atenção deles. Quando Jesus repreende e diz para cessar, e houve-se bonança, ele diz: aonde está a vossa fé? Vocês já viram acontecer várias coisas, vocês viram acontecer milagres, prodígios, eu ensinei para vocês. Eles estavam diante do próprio Deus, o mestre dos mestres, aquele que era, é e sempre será Deus. Agora Jesus estava chamando a atenção deles para que eles pudessem trazer à memória aquilo que eles já tinham passado com Jesus. E de repente ele diz: aonde está a vossa fé? Use a vossa fé, ainda que seja do tamanho ou que seja parecido como um grão de mostarda, pequenina, mas use a vossa fé. E eles começaram a olhar e dizendo uns para os outros, ainda que eles já tivessem caminhado com Jesus, ainda que eles já tivessem percorrido com Ele, já tivessem ouvido a palavra do Senhor, as parábolas, os ensinamentos, a autoridade que Ele tinha para falar. E de repente eles começam a olhar um para o outro e dizer: quem é este que até o mar e o vento obedece? Até eles estavam duvidando muitas vezes de andar com Cristo, ter uma caminhada com Ele,
mas ainda estavam em dúvida no seu coração. Será que Ele realmente é o Senhor, o Cristo que nós esperávamos? Então começa a tocar no seu coração e a dizer, o Espírito Santo, falando com eles ali, claro que é Ele. Vocês já viram isso, vocês já viram aquilo, trazendo à memória deles o que eles já tinham passado. E muitas vezes, nós entramos na casa do Senhor, ouvimos muitas palavras, já vimos vários milagres, várias curas, e de repente nós duvidamos quando está acontecendo conosco. Mas eu convido você agora a usar essa fé, ainda que pequena, a olhar para a situação que você está vivendo, ainda que ela seja grande, você falar com Deus, chamar o Senhor Jesus, para que Ele possa lutar juntamente com você essas lutas, essas batalhas, essa guerra. Pois Ele já deu autoridade através do nome dEle para que você possa repreender os ventos fortes na sua vida, a dar ordem para que essa situação se acalme e dizer para que essa situação venha se acalmar e venha haver bonança na sua vida. Eu não sei o que você está passando, aquilo que você está pedindo para Deus, mas quando você estiver em situações que o homem não consegue fazer nada, nem mesmo eu e você, que você chame o próprio Deus para essa batalha, e você use a autoridade que Ele deu no nome dEle, para que você possa usar e dizer, situação, você acaba aqui agora. Eu te dou ordem, eu dou uma ordem de cura, eu dou uma ordem de libertação, eu dou uma ordem agora que as portas se abram, que haja a bênção da parte do Senhor, aquilo que Deus tem determinado na minha vida, que aconteça. E você use a fé que você tem em Deus, e você comece a exercer a fé em Deus, ainda que pequena, e você vai ver que a bonança vai começar a acontecer. Não duvide, ainda que a situação esteja mais caótica possível, tenha sempre a fé em Deus. Apoie a sua vida nos ensinamentos de Cristo, na palavra do Senhor. Se você tem dúvida, vá para a palavra do Senhor e comece a orar a palavra. Como que eu oro a palavra, pregador? O Senhor Jesus, quando Ele estava sendo tentado, Ele dizia para Satanás, assim como Satanás dizia para ele, está escrito. Jesus rebatia com ele, está escrito também. Então quando você usa Deus, a tua palavra diz, ali está escrito, e ela é verdadeira, ela não mente. Você não está afrontando Deus, mas você está orando a palavra. Você está dizendo, Deus, eu confio na sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder por si só. E eu estou orando ela porque eu confio nela. E quando o Senhor fala, ela não volta vazia. Então você deposita a sua fé em Deus. E você começa a dizer, situação, você começa a mudar a partir de hoje. Você vai mudar a partir de agora. E você vai começar a ver que a situação vai começar a mudar. As coisas vão começar a se transformar. Ainda que seja pequena, você vai começar a ver mudanças. Comece a profetizar na sua vida. Comece a profetizar mudanças aonde você está. Comece a olhar para a situação e dizer, Deus, o Senhor é maior do que essa situação. Eu sei que eu tenho pouca força, mas a força que eu tenho está firmada no Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente. O Senhor é aquele que cuida da minha casa, cuida da minha vida. Talvez você esteja como os discípulos agora, olhando para a situação e dizendo, não tem mais jeito. Mas como eles entraram naquele barco, eles não deixaram Jesus para trás. Chame Jesus para entrar dentro da sua casa como se fosse esse barco. Apresente a situação para ele e diz, Senhor, Espírito Santo, Senhor Jesus, a minha situação é essa, essa e essa. Eu preciso chegar em tal lugar. Eu preciso chegar em tal patamar, eu preciso chegar ali, Senhor meu Pai. E Jesus vai dar uma ordem e dizer, então vamos junto, nós vamos chegar lá. Você vai conquistar, você vai conseguir. Vai ter obstáculos? Sim. Vai ter circunstâncias, dificuldades, circunstâncias adversas? Sim. Todos nós temos. Mas quando Jesus estiver no seu barco, quando Jesus estiver na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, quando Jesus fazer parte de tudo aquilo que lhe pertence, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que o sobrenatural vai começar a agir na sua vida. E você vai ter que dar espaço para que esse sobrenatural venha acontecer. Porque se nós colocarmos a mão aonde Jesus está colocando, vai dar errado. Quando Deus coloca a mão, Ele vai dizer, agora chegou a minha hora de agir. Se os discípulos quisessem ali, na hora que Jesus estivesse repreendendo as águas e o vento, eles começassem também a entrar no meio, não ia dar certo.
porque a fé deles ainda não estava totalmente apoiada naquilo que Jesus tinha falado para eles na palavra. Mas quando Jesus chamou a atenção deles, eles começaram a olhar e dizer uns com os outros: realmente, aonde está a nossa fé? Nós estamos andando com o Mestre. Pense nisso. Aonde está apoiada a sua fé? Nós vamos ouvir um louvor para despertar em nós e nós olharmos para nós mesmos e dizermos: aonde está a nossa fé? E depois eu vou orar pela sua vida, orar pela sua casa, e você vai receber bênçãos aonde você está. Vamos ouvir um louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. O que você está passando? Aonde você quer chegar? Qual é o projeto que você colocou nas mãos do Senhor? Qual é o caminho que você quer trilhar? Aonde está a sua família? Onde estão os seus negócios? O que você quer colocar na presença de Deus, diante de Deus? Eu convido a você a colocar toda a sua vida. Eu convido a você a colocar todos os seus caminhos. A palavra do Senhor diz em Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós colocamos a nossa vida, os nossos caminhos, toda a nossa trajetória, e confiamos na palavra dele, a qual ele diz: vamos, eu vou junto com você. Você não vai estar sozinho. Eu não vou colocar você numa furada. Eu não vou colocar você numa situação que depois eu vou sair de fininho, vou deixar você ali se virar sozinho e ter que lidar com as situações erradas da vida. Não, Jesus não é essa pessoa. O Espírito Santo nunca vai deixar você. Jesus, quando ele foi sair daqui da terra, quando ele foi para os céus, ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro, como eu estava com vocês todos os tempos, todos os dias. Eu vou enviar outro para que esteja com vocês todos os dias. E esse é o Consolador, esse é o Espírito Santo. E esse é o Espírito da verdade. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E ele vai guiar vocês em tudo que é verdade, para que vocês possam seguir reto e não ter erro na caminhada. Vai haver alguns percalços, vai haver algumas pedras no meio do caminho, mas se vocês ouvirem no seu espírito, no seu ouvido, no seu coração, no seu espírito ali, a voz do Espírito Santo, desse Consolador, desse companheiro, do Deus Espírito Santo, vocês vão ir para um caminho reto, um caminho santo, um caminho que vocês não vão errar. Até os loucos, diz a palavra em Isaías, que eles não errarão o caminho, que é o Senhor Jesus. Então, se você der ouvido à voz do Senhor hoje, eu convido você a colocar toda a sua vida na presença de Deus. Eu convido você a colocar todos os seus negócios, a sua empresa, a sua família, a sua saúde, tudo que lhe pertence, tudo aquilo que você está em suas mãos, a colocar diante de Deus, para que o próprio Deus possa te ajudar a cuidar disso. Deus não vai só cuidar, mas Ele vai te dar sabedoria para administrar o que você tem, sabedoria para você cuidar da sua esposa, dos seus filhos, vai dar sabedoria para que você possa cuidar dos seus familiares, do seu trabalho, onde você trabalha, na faculdade, na escola, dos seus amigos. Ele vai te dar sabedoria para você ser conduzido em todas as áreas. E quando você estiver diante de uma situação que você não tem controle, quando você orar para Ele e dizer: Deus, o que eu faço? Ele vai dar uma ordem para que você possa ir pelo caminho certo, para que aquilo que você está passando, essa tempestade, venha a se acalmar e você possa andar em bonança. Eu gostaria de orar pela sua vida agora. Gostaria que você se colocasse aí onde você está agora, colocasse a mão no seu coração e apresentasse essa dificuldade para Deus. E que você confiasse de todo o seu coração, ainda que você tenha recebido vários nãos na vida,
Deus sempre tem o sim e o não. O sim de Deus é maravilhoso, mas o não dele também, quando ele dá, é porque ele está te dando um escape, ele está te dando um livramento. Então, quando Deus falar não para você, aceite de coração. Ele sabe o que é o melhor para a tua vida. Quero orar por você agora e abençoar a sua vida. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, sobre as vidas dos nossos irmãos agora, Senhor. Vidas que estão com dificuldades, estão passando por uma tempestade, estão passando por ventos fortes, uma situação que nem mesmo o homem, Senhor Pai, pode resolver. Somente o Senhor pode entrar no meio dessa tempestade, acalmar os ventos e dar bonança às águas, ó Pai, acalmar o mar da vida. Deus, há pessoas que nem sabem o que fazer agora, mas estão ouvindo, Senhor meu Pai, esta palavra nesta noite e confiaram, Senhor meu Pai, nesta palavra. Eu peço a Ti que seja agora, Senhor meu Pai, as Tuas mãos alcançando estas vidas. Eu estendo as minhas, mas que sejam as Tuas. E eu abençoo esta vida, esse meu irmão, Senhor meu Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti, dando uma ordem para que essa prova, Senhor meu Pai, essa luta, e também, Senhor meu Pai, querido, essa tempestade, ela venha cessar. Que o Teu servo, o Teu filho, os meus irmãos, venham ter aprendido, Senhor meu Pai, querido Deus, com essa tempestade, aquilo que o Senhor tem programado para a vida deles. E que eles possam receber bênçãos agora, que eles possam receber bonança, saúde física, espiritual, mental, que possa ser renovado e restaurado, Senhor meu Pai, as forças físicas da vida dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor Deus, e abençoo a cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que ouviu e acompanhou essa palavra e também essa oração, diga amém. Agora nós vamos encerrar e faço um convite para que você esteja sempre conosco, toda sexta-feira, no culto do Espírito Santo, às 7h30 da noite e também às 8 horas, que você possa estar juntamente conosco, orando ao Senhor, buscando a sua face, buscando a tua presença. Amém? Fique com Deus, receba a bênção apostólica, que o amor do amado Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo alcance a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fique em paz. Um abraço.